Olá, pessoal! Vamos falar sobre colostro e a importância dele para os neonatos ruminantes, terneiros, cordeiros, cabritos. O que é colostro, né? É uma secreção láctea produzida pela glândula mamária, que é diferente do leite, tá? E é altamente concentrado em imunoglobulinas, que são proteínas também chamadas de anticorpos, além de conter na sua composição energia, outras proteínas, vitaminas, minerais e fatores de crescimento. Nos ruminantes, o tipo de placenta não permite a transferência da imunidade da mãe para o feto, né, durante a gestação. Tá? Isso só acontece obrigatoriamente a partir da ingestão do colostro. Então, por isso é tão importante que o colostro seja ingerido e absorvido pelos neonatos. Tá? Quando a gente fala de colostro para ruminantes, a gente não está falando só sobre um detalhe de manejo. A gente está falando sobre um fator que influencia diretamente na sobrevivência e desempenho, né, desse animal, tá? Para toda a vida. Quando a gente fala de gado de leite, eu acho que mais ainda, porque as futuras vacas dependem já dessa terneira, dessa bezerra ter um ótimo desenvolvimento e desempenho desde o início da vida, né? E o sucesso da colostragem, ele tem 3 pilares que são extremamente importantes: qualidade do colostro, quantidade do colostro oferecida e o tempo de administração ou o tempo que o terneiro, o cordeiro, o cabrito conseguiu fazer a mamada desse colostro, né? Se qualquer um deles falhar, a gente terá falha na transferência da imunidade passiva e um desempenho não tão bom desse animal, podendo inclusive levar à morte, né? É uma das causas aí de mortalidade perinatal, é a falha da transferência da imunidade ou falta de ingestão de colostro nas primeiras horas. Em relação à quantidade, tá? O neonato precisa ingerir uma quantidade suficiente que seja capaz de transferir então esses anticorpos de forma adequada, tá? Existe uma recomendação técnica que diz que pelo menos essa quantidade tem que ser cerca de 10% do peso vivo do neonato, tá? O ideal é que a gente consiga atingir um pouco mais, chegando aí a volumes entre 15% e 20% nas primeiras 24 horas de vida. E existem ainda alguns trabalhos que falam em formas diferentes de administração de quantidades diferentes, como o sistema Step Up, Step Down ou só Step Down, tá? Quem tiver dúvida, a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Então, vamos pegar um exemplo aqui de um sistema de produção de leite, em que uma bezerra, uma terneira, nasce com 35 quilos, ela precisa ingerir pelo menos aí 3,5 litros de colostro, né, no mínimo, para ser satisfatório em relação à quantidade, tá? Mesmo que seja de qualidade, oferecer uma quantidade inferior pode prejudicar o desempenho aí ou a transferência dessa imunidade. E aí, mais uma vez, nós temos o problema na falha. Em relação à qualidade, existem meios de nós verificarmos dentro da propriedade, são meios fáceis de utilizar para verificar a qualidade que está diretamente relacionada à quantidade de imunoglobulinas que esse colostro possui. Nem todo colostro é igual, tá? Essas imunoglobulinas, especialmente a imunoglobulina G, né, a IgG, elas precisam ter uma concentração mínima de 5,5 miligramas por decilitro para ser um colostro considerado satisfatório, tá? E conseguir fazer uma boa transferência da imunidade. Obviamente que tem outros fatores que a gente considera, tá? Então, o tempo que foi ordenhado após o parto vai interferir na qualidade. Se as vacas estão saudáveis, obviamente, né? A concentração de sólidos totais, não só imunoglobulinas, e que tenha baixa contaminação bacteriana, tá? Alguns fatores podem reduzir a qualidade, tá? Um deles é o atraso na ordenha,
colostro diluído, colostro de vacas primíparas, o estresse no pós-parto imediato, muitas vezes ocasionado por parto distóxico, né? Entre outros fatores, né? Sempre que possível a gente deve usar então ou o refratômetro, que vai verificar a quantidade de proteína sérica que tem nesse colostro, ou o colostrômero, que é uma ferramenta bem simples que funciona ali com densidade, né, que vai nos dar ali, através de uma faixa de cores, se a quantidade de imunoglobulinas é insuficiente, é boa, regular ou se é ótima, tá? Mesmo um colostro com boa quantidade e qualidade só vai funcionar se for administrado no tempo certo, tá? No tempo correto. E esse tempo, ele tem muito mito ao redor, né, do tempo que pode ser ingerido o colostro, porque obviamente o terneiro, o cordeiro, ele vai seguir mamando, ele não vai parar a mamada, né? Mas ele vai influenciar no desempenho desse animal, porque ele influencia diretamente na absorção dessas imunoglobulinas, tá? O tempo ideal, ele é entre 2 e 6 horas. Alguns trabalhos aí disponíveis, né? A literatura disponível pra gente aí, fala que o melhor tempo de absorção, então, vai se dar nas 2 horas, chegando ao seu máximo até em 4 horas, e que a partir daí, até 24 horas, a gente vai tendo perda de desempenho à medida que as horas vão passando. Tem até um gráfico, né? Recentemente eu dei uma palestra em Caxias do Sul sobre esse tema, e aí eu mostro, não consigo mostrar aqui para vocês que ainda não estou domada nas tecnologias, mostrando então o tempo decorrido e a quantidade de imunoglobulinas disponibilizadas ou absorvidas, tá? Por que isso? Por que isso acontece? Isso, de forma simples, eu quero explicar para vocês por que deveria ser até no máximo 6 horas, tá? Primeiro a gente tem que considerar que quando o terneiro... Vamos pegar um exemplo do terneiro, tá? Quando ele mama, ele não tem ainda o rumen desenvolvido, né? Ele ativa em função da posição da cabeça, a posição que a cabeça fica para a mamada, ele ativa uma estrutura chamada goteira esofágica, que impede que essa secreção, essa substância, né, que é o colostro, e posteriormente impede o leite também, impede que caia no rumen, onde ele sofreria um processo de fermentação, embora esse rumen ainda não esteja funcional. E com essa goteira ativada, essa secreção, tanto o colostro quanto depois o leite, vai parar direto no abomaso, tá? E lá, essas proteínas, essas imunoglobulinas que estão presentes no colostro, não podem ser digeridas, né? Elas não podem ser degradadas. Essa grande proteína, né, essa cadeia de aminoácidos que formam uma proteína, não pode ser degradada para ocorrer a digestão, como aconteceria ou como acontece com as outras proteínas do leite e que a gente quer que aconteça depois, tá? Porque se degradar, se quebrar essa cadeia aí de proteína em aminoácidos, eu não vou ter mais a função da imunoglobulina. Tá? Então, existe uma série de mecanismos fisiológicos no ruminante, incluindo pH, produção menor de ácido clorídrico nesse momento, uma série de alterações, uma série de mecanismos, na verdade, não alterações, né? Porque ele nasce assim, uma série de mecanismos fisiológicos que impede que nesse primeiro momento, né, nessas primeiras horas, essas macromoléculas, essas proteínas grandes, eu falei aqui alto peso molecular, mas essas macromoléculas, né, sejam digeridas. E aí elas passam intactas, elas passam ainda como elas são, né, na forma estrutural, sem ser absorvida, para o intestino do animal. E lá no intestino delgado, então, vai acontecer a absorção, principalmente pelo fenômeno que a gente chama de endocitose. E essa absorção, ela vai ocorrer nas primeiras horas
porque a gente tem esse intestino afuncional ou imaturo propositalmente. Até aqui eu fiz um desenho, vamos ver esse desenho aqui, se vocês entendem esse desenho aqui, né? Um desenho que mostra aqui as células, os enterócitos lá, eles não estão totalmente justapostos, tá? Eles têm esse espaço, vamos dizer assim, ó, esse espaço intercelular, que obviamente que não é visível macroscopicamente, tá? É um mecanismo fisiológico, volto a dizer que acontece somente nas primeiras horas após o nascimento, que faz com que haja uma permeabilidade dessa membrana aqui, tá? Ou seja, aqui eu tenho a corrente sanguínea, né? Eu quero que essas imunoglobulinas cheguem lá no intestino, atravessem esse espaço aqui, tá? Dessas células chamadas enterócitos e vão lá para a corrente sanguínea para ser distribuída e fazer o papel delas, que é o papel de proteção, tá? E isso, à medida que o tempo vai passando, essas células vão se alinhando, vão ficando uma do ladinho da outra. E esse processo, que é um processo fisiológico, vai impedir que esses anticorpos, que são essas proteínas grandes, essas imunoglobulinas, atravessem então essa barreira intestinal. Não é que tenha um buraco aberto no intestino, tá? O que existe é uma permeabilidade fisiológica temporária. Por isso que o tempo é extremamente importante quando a gente fala de administração do colostro para que seja efetiva essa transferência, tá? Porque esse mecanismo ele dura pouco e obviamente ele vai ter diferença de tempo entre um indivíduo e outro, né? Com o passar das horas, esse intestino vai amadurecer, digamos assim, e essas junções dessas células vão se fechar. Tem nome técnico para tudo isso, tá, gente? Só que eu quero explicar de uma forma bem simples. E aí essa célula, que é chamada enterócito, perde a capacidade de absorção e aí o intestino vai passar a funcionar normalmente, né? Fazendo as funções, vamos dizer assim, normal, né? Isso é um processo chamado de fechamento intestinal normal. Um exemplo, às vezes, é aquele exemplo da moleira, né? Que muitos de vocês conhecem, né? Por isso que, então, a máxima absorção acontece entre 2 e 6 horas de vida, tá? A partir disso, pode ter um pouquinho ainda de absorção, só que ela não vai ser satisfatória, tá? E, obviamente, que a partir das 24 horas, que se encerra praticamente, né, totalmente esse processo aí, o que vai acontecer é que vai estar sendo nutrido, essa secreção vai nutrir esse neonato, esse terneiro, esse cordeiro, esse cabrito, né, com as vitaminas, com outras proteínas, com os fatores de proteção, né, com as gorduras, mas já não vai estar mais fazendo o papel de proteção, tá? Não vai estar mais fazendo o papel de transferir a imunidade que veio da mãe, veio dessa vaca, veio dessa ovelha, né, para esse filhote aí, tá? Lá no abomaso, por que elas não são digeridas? Porque, apesar dele ser imaturo ainda, ele também tem mecanismos que protegem, então, a degradação, né, a digestão, principalmente ácido clorídrico, que é baixo, e tem atividade de pepsina reduzida também, o pH mais elevado, e aí faz com que a gente não tenha a quebra, né, dessa grande proteína aí. E isso vai acontecendo junto com o fechamento das células do intestino, vai acontecendo essa maturação do abomaso e essa mudança lá nesse ambiente para a partir das 24 horas, então, ele funcionar para digerir essa proteína aí, para degradar primeiro, né? Para degradar essa proteína e depois fazer o aproveitamento como nutrição, como nutriente, tá? Não é uma coisa difícil de entender,
mas é muito importante que seja levado em consideração. Quanto mais intensificado o sistema nós temos, mais isso vai acontecer de uma forma humana, né? A oferta desse colostro, então, nos sistemas mais intensivos, ou sistemas de leite, por exemplo, nós é que temos que saber o peso do terneiro, medir, pesar a quantidade de colostro, fazer a pasteurização desse colostro, que é extremamente importante para nós não estarmos entregando uma carga bacteriana alta também, né? Nos sistemas a campo, nós temos algumas diferenças, mas é importante que a gente tenha entendimento de quando serão concentrados os nascimentos, para nós avaliarmos se esses terneiros estão mamando. A gente vê às vezes no pós-nascimento aqueles terneiros com os vazio fundo, né? Provavelmente é um terneiro que não mamou o colostro. Muitas vezes está relacionado ou com novilha, né? A vaca primípara, ela já tem um colostro de menor qualidade. Muitas vezes ela sente dor ou desconforto na hora do parto e demora um pouco para acontecer essa mamada, né? Ou justamente em casos de distocia, que a gente não consegue acompanhar e esse terneiro, esse cordeiro tem atraso na ingestão do colostro e isso irá prejudicar o seu desempenho e o seu desenvolvimento. Se esse conteúdo fez sentido, se tu gostou, curte, compartilha. Se não é inscrito no canal, se inscreve, coloca dúvidas, sugestões aí nos comentários para a gente enriquecer ainda mais essa nossa troca aqui.